A paz do Senhor Jesus a todas. Glória a Deus, estamos juntas nesta manhã para ouvir a palavra do Senhor, né? A estratégia que o Senhor ele deu para Josafá, e eu tenho certeza que ele vai dar sobre a nossa vida. Eu quero fazer também um minutinho de oração, amém? Entregar esta palavra, essa oportunidade ao Senhor, amém? Pai amado, Pai querido, neste momento eu também entro na tua santa e bondosa presença, ó Pai. Meu Deus amado, para te apresentar, meu Pai, dessa irmã que orou para a minha vida, ó Pai. E também para te apresentar, ó Deus amado, ó Deus, que dê essa oportunidade, Senhor. O Senhor vem de encontro às nossas vidas, nossas mentes, aos nossos corações, ó Pai. Que possamos, ó Pai amado, ó Pai querido, guardar a tua santa palavra, Senhor. Porque vivemos muitas vezes, Pai amado, guerras espirituais, Senhor. Guerras, Pai amado, Pai querido, que está afastando as tuas filhas e os teus filhos da tua presença, Senhor. Guerras, Pai, mas que está trazendo medo, Pai, que está trazendo dúvida, Senhor. Mas nesta manhã gloriosa, Pai, eu creio, aleluia, que o Senhor já enviou os teus anjos, ó Pai, para nos socorrer, Senhor. Eu creio também que o Senhor já enviou os seus anjos, ó Pai, mas, ó Pai, para nos ensinar, ó Pai. E eu creio também, Senhor, irmão, que nesta manhã, Pai, a gente vamos se despertar, ó Deus, na tua santa presença, Pai. É o que eu te peço, Senhor, acreditando, ó Deus, no teu agir, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, né? Eu sou grata a Deus por cada uma de vocês, pela oportunidade que sempre vocês me dão, amém? E a palavra se encontra em 2 Crônicas 20, mas eu vou estar lendo do início para vocês entenderem o que Deus ele fez na vida de Josafá. O título dela já fala assim: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Josafá 20, seu 2, fala assim: Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão dali do mar e da Síria, e eis que já estão em Azarozó, Tomar, e que é em Degide. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou Jesus em toda a Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Olha que coisa linda. Quando ali Josafá ele soube da multidão que vinha, essas pessoas que estavam acostumadas, aonde eles passavam na cidade, eles ganhavam. Eles destruíam a cidade e eles tomavam aquela cidade para eles. E quando Josafá ele soube isso, ele foi buscar socorro aonde? Nos pés do Senhor Jesus. E muitas vezes a gente passamos por tantas dificuldades, por lutas, e o Senhor muitas vezes ele permite para ver se a gente vai se levantar, para ver se a gente vai se posicionar diante dele ou se a gente vai ficar parado ou com medo. Josafá ele teve medo, aleluia, mas ele foi buscar a presença do Senhor. E que eu acho lindo aqui, louvado seja Deus, no 7, quer dizer, porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do seu povo de Israel, e não há deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Então, sempre ele foi lembrando ao Senhor o que o Senhor fez na vida daquele povo. E o povo que estava com medo, o povo que estava, louvado seja Deus, sem direção espiritual. Aí vem Josafá. Aleluia, Jesus, que a direção do Senhor levanta no meio desta guerra e ele não levanta sozinho. O que eu acho interessante é que quando ele buscou a face do Senhor, as pessoas que o Senhor enviava para ele buscar se juntavam a Josafá para orar, para interceder, porque aquele povo também queria ver o nome do Senhor ser glorificado, e ele sabia que sozinho eles não iam vencer, eles tinham que ter uma força diferente, né? Que a mão do Senhor, louvado seja Deus, é forte, e eles iam receber a vitória não por eles,
mas pela mão do Senhor Jesus, porque eles já estavam acostumados, louvado seja Deus, a receber a vitória. Mas essa, quando veio Josafá, ele ficou temendo, porque as pessoas chegavam nele para falar como que era aquele soldado, para pôr medo, para falar assim, olha, agora vai ser essa cidade. Mas quando a gente, mesmo no medo, a gente dobra os nossos joelhos, a gente abre o nosso coração, a gente se rasga na presença do Senhor, não tem como. Aleluia, Jesus. A gente permanecer com medo ou permanecer sem direção. Porque o Senhor Jesus, aleluia, ele é um Deus que age sobre a nossa vida. E quando o Senhor, ele vê que a gente está passando por uma peleja, mas pedimos para que ele venha com as suas mãos fortes, aleluia, não tem como ele não fazer por nós. E aqui no 17 ainda fala, 2 Crônicas 20:17, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estáis em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã saireis no encontro, porque o Senhor estará convosco. Olha que coisa linda. Como que a pessoa não vai sentir um alívio, sentir uma paz? Olha, eu estou passando por algo, mas o Senhor está comigo, aleluia. O Senhor está contemplando, aleluia, Jesus, o que eu estou passando. O Senhor está contemplando o que eu estou com medo, porque o Senhor ele gosta de sinceridade. E quando eles ali entraram na presença do Senhor e contaram como ele estava, aleluia, Jesus, que a mão do Senhor era forte, meu Deus, aleluia, ali chamou a atenção do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que neste momento o Senhor se levantou, aleluia, Jesus, para ajudar aquele povo, aleluia. E no 18 da fala, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Olha que coisa linda. Agora me diga, depois dessa adoração, depois desse mover, depois dessa humilhação, eles se levantaram com medo? Não. Eu tenho certeza que eles se levantaram determinados a lutar, mas não para suas forças, mas com a força do Senhor Jesus. O que acontece hoje nas nossas vidas é que a gente passamos por peleja, mas muitas vezes a gente quer lutar com as nossas mãos, quer lutar com a nossa direção, porque muita gente está cansado de buscar a face do Senhor, acha que Deus ele demora para responder. Mas não, não faça isso, porque o tempo é dele. E ele está nos ensinando a lidar com a peleja que vem da nossa direção. E quantas pessoas estão desistindo, aleluia, por medo, por achando que Deus não é na sua vida? Se Josafá ele fosse ter medo e fosse ser frouxo, aquela cidade toda, aleluia, Jesus, iam morrer, ia predecer, mas não era projeto de Deus isso, porque o projeto de Deus é nos abençoar, o projeto de Deus sempre é ver o nosso coração voltado a Ele, é ver a gente passando por peleja, aleluia, Jesus, com medo sim, mas se levantando e falar, Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu estou com medo, Pai, mas eu sei que o Senhor vai me levar, Senhor, eu estou sem força, mas eu peço que o Senhor venha me dar a tua força. Senhor, eu te peço que nesta peleja o Senhor venha segurar nas minhas mãos, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, porque a minha vontade é me esconder, mas a tua vontade é que eu venha me levantar como uma soldada valente, aleluia, que não tem como fazer, mas é o Senhor que vai tomar a frente. E quando isso acontece, eu creio que o ave no céu há um mover espiritual. Jesus, o Senhor ali, louvado seja Deus, alegre, que essa atitude, que essa decisão. Olha, meu filho ali está com medo, aleluia, mas está ali me pedindo um socorro. Eu sei que a peleja está forte diante dela, mas ela sabe que ela não vai vencer sozinha. Ela está me pedindo um socorro. E ele envia os seus anjos, vem aqui, vai ali ajudar, porque ela está reconhecendo que sem a minha ajuda ela não vai vencer. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus, ele viu isso, aleluia, na vida de Josafá. E o que mais me chama a atenção
É que as pessoas ali, elas foram obedientes, não a Josafá, mas à voz do Senhor Jesus. Porque muitas vezes, quando a gente estamos, aleluia, Jesus, passando por uma guerra, nós vemos o nosso irmão também passando por umas menor do que a nossa. Então, a gente vai instruir aqueles abençoados, abençoada, como que eles têm que fazer diante de Deus para receber a vitória. Mas nem todos dão ouvido para nós. Josafá foi diferente. Porque quando Deus agiu na vida de Josafá e ele pregoou, né, a direção que Jesus ele tinha passado, todo mundo pegou. Aleluia. Mas hoje vivemos um tempo que as pessoas eles querem receber a vitória, mas não querem pagar preço. Oi, irmã, ore por mim hoje. Hoje eu não estou bem. Irmã, amanhã eu não vou poder ler a palavra, eu não vou poder entrar porque eu não estou legal, não. Eu prefiro me recuar. É a mesma coisa que você está falando para o inimigo. Olha, pode vir. Eu estou fraca mesmo. Não tenho força para me levantar. Aí começa a batalhar espiritual na tua vida, na vida da família. Mas quando a gente, mesmo com medo, aleluia, aleluia, e Deus envia um anjo, Labadarassuricatai, para nos orientar, Abadarassui, levanta, Rabadarassuricatai, ai, Rabadarassui, porque Deus ele quer agir, receba, Rabadarassui, ouva, louve no meio da dificuldade. E não fique triste, essa irmã quer de novo que eu fique orando. Sempre, sempre temos que estar na presença do Senhor. Porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Aleluia. E quando a gente, louvado seja Deus, se levanta, aleluia, como mulheres guerreiras, mas aqui dentro de nós tem aquela dúvida, mas você ele vê. Olha, ela tem com tanto problema, mas ela quer, aleluia, ela quer uma posição. Jesus só dá aquelas que ele vê que vai querer. Aleluia. Porque tem muita gente que pede, paga preço, e o Senhor dá. E quando o Senhor dá, ela sai fora. Aleluia. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, era umas 8h30 da noite. Eu já estava preparando um chá para mim tomar e dormir. Mas eu falei para o meu esposo, eu vou ali no sofá, vou ficar quietinha, vou ver o que essa irmã ela está precisando. Eu nada posso fazer. Mas o que ela pedir, está precisando, eu vou lançar a palavra na vida dela, para ela buscar do Senhor, porque eu nada posso fazer por ninguém. E ali, liguei para essa irmã e ela estava passando por uma guerra espiritual muito grande. E ela disse assim, eu louvava, eu pregava, eu era evangelhava, ia fazer o evangelho na rua, mas hoje eu estou fraca. Eu não consigo me levantar. E eu escutei. E ela falou, falou, e ela disse, a irmã me entende? Eu falei para ela, para te falar a verdade, não. Você sabe por quê? Eu passo por várias dificuldades, o Senhor sabe, e algumas delas você sabe. Mas em nenhum momento o Senhor ouviu lá do céu eu falar, Deus, hoje eu não estou bem. Hoje eu não vou levar a palavra, hoje eu não vou louvar, hoje eu vou ficar quietinha na minha casa, eu não vou nem louvar. Sabe por quê? Quem tem que provocar um milagre na tua vida é você. Você tem que se levantar mesmo com pouca força, mesmo que você está aí desanimado, e falar, Deus, eu não aguento mais essa vida. Deus, eu quero me levantar. A irmã está entendendo o que eu estou falando? Porque só quem pode fazer isso na tua vida é o Senhor Jesus. Mas ele tem que ouvir de você. Aleluia! O Senhor ele tem que ver uma atitude sua. Olha, Senhor, eu era assim, mas eu estou com saudade. Olha, Deus, eu saía por aí para pregando da tua palavra, mas eu quero ser levantada de novo. É assim que o Senhor ele faz. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vivem uma vida assim, e quando vai falar com alguém, a pessoa fala assim: você tá certa não, tá errada, porque tá dando, aleluia, brecha para o inimigo trabalhar. Se ela está falando que ela está sem força, ela vai continuar. Agora, quando ela fala, eu repreendo na minha vida, aleluia, Jesus, isso que o inimigo quer lançar, porque ele quer ver eu paralisada e destruída. Aí sim, ela ia ter uma voz ativa diante do Senhor. E eu tenho certeza que ela não ia permanecer do mesmo jeito.
E ali ela falou, depois que eu falei isso, glória a Deus, eu vou voltar a ser o que eu era. Eu disse, isso que o Espírito Santo de Deus quer ouvir de você. Porque ninguém veio reclamando da minha vida. Muitas vezes, aonde eu vou levar a palavra que o Senhor permite, que eu só vou quando o Senhor Ele permite. Quando eu falo, Senhor, o Senhor vai comigo? Se o Senhor responder ao meu coração, eu vou. Porque eu não estou levantada para pregar nos lugares para mostrar que eu sei fazer, não, porque eu não sei de nada. Quem sabe é o Senhor. E quando Jesus, pela misericórdia, ele me leva, eu vou, sabendo que ele vai estar comigo, sabendo que aquelas dores não vai me impedir eu de falar da sua palavra. E quando eu chego nos lugares que o Senhor permitiu, e é coisa linda. Quando o Senhor ele fala na palavra. E quando termina, louvado seja Jesus, aquele culto, vê aquelas irmãs toda quebrantada e fala, oi, irmã, é isso que eu quero, voltar a ser como eu era. Olha que coisa linda. Eu abracei ela, eu disse, tu já voltou, mulher. Porque esse quebrantamento aí teu, o homem pode olhar e não entender nada mais. O teu Deus, aleluia, ele vê e te honra. Aleluia, porque muita gente hoje está buscando honra no homem. Eu conheço muitas pessoas que ficam no ministério, faz isso, faz aquilo, e quando o pastor nem no microfone fala para elogiar ou para dar parabéns para elas ficam tristes. Eu falo, você fez para quem? Porque aqui eu amo na igreja limpar ela, limpar os banheiros. Meu Deus do céu, que coisa linda! Eu amo, porque as pessoas que vêm nessa casa do Senhor, elas vão sentir à vontade, com aquele cheiro de limpeza, aleluia. E ela vai ali no banheiro e fala assim, ai, que gostoso, porque aonde a gente está dentro na igreja e na nossa casa, a gente fala com Deus. E eu amo fazer isso. Não tenho vergonha. Ninguém me pede. Quando eu vejo que ninguém teve tempo de fazer, vai eu e minha filha, a gente dá um jeito ali e fica aquele cheirinho. É uma coisa minha, é um particular meu com Deus. E a pessoa, porque arrumou umas flores, ou arrumou umas cadeiras, o pastor tem que ver? Não, quem tem que ver é Jesus. Quando a gente fazemos algo para chamar a atenção de alguém, não de Deus, aleluia, Deus não divide honra com ninguém. E eu vejo esta palavra aqui. Quando Josafá ele se levantou, ele não quis saber se as pessoas iam levantar-se, se as pessoas iam acreditar naquilo, aleluia, Jesus, que o Senhor estava usando ele. Não, ele foi um profeta. Ele foi ali para anunciar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Mas todo mundo ali estava com sede de ser vitorioso. Então se juntaram a Josafá. Não queria saber se ia pagar preço. Olha, eu também moro nessa cidade, eu sei que Deus tem um poder de fazer algo, então se juntou. A força, a união, meu Deus do céu, é coisa linda. É coisa linda, porque ninguém ficou por trás falando assim, tu viu aí, ó, Josafá quer ser o tal. Olha o que o Josafá está falando, porque infelizmente a gente vive isso no dia de hoje. O Senhor nos dá ó, uma estratégia, a gente vai dividir, porque a gente não quer só para nós, e a pessoa, ao invés de se levantar para nos ajudar, elas vão por trás, né? Para pessoas que nem elas, que têm tempo para fazer essas coisas, elas vão falar, tu viu? Olha, fulana falou assim, 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 tá querendo agora até ser Deus. Em vez de dobrar os joelhos e falar, obrigado, Senhor. O Senhor levantou alguém, meu Pai, para me ajudar. Aleluia, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor venha abençoar essa vida, Pai. Que o Senhor a cada dia venha usar como atalaia, porque precisamos de pessoas assim. Aleluia. Mas ao contrário, só que o Senhor, ele vê isso tudo, porque o Senhor viu que Josafá não queria receber a vitória para ele sozinho. Ele quis dividir, aleluia, com Jerusalém e com Judá. E aqui no 19 fala assim, e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Olha que coisa linda. Ou seja, estava tão feliz, com tanta vontade de receber a vitória, que eles começaram a louvar. E quando a gente louva a Deus, por mais que a gente esteja perturbado, por mais que a gente esteja triste, por mais que a gente
esteja, louvado seja Deus, com medo de receber a vitória, aleluia. Quando a gente louva, é coisa linda, porque move o céu e limpa o nosso coração. E é tão linda essa palavra, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que quando eles louvaram alto, eu sei que eles chamaram a atenção do Senhor Jesus. E no 20 ele fala assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperar. Olha que coisa linda. Josafá não foi falar assim, creia em mim. Ele falou, creia nos seus profetas, porque ele viu que ali tinha várias pessoas que buscavam a face do Senhor, que se juntou com ele para buscar uma direção de Deus para que aquela cidade não viesse ser tomada, aleluia, para que o espírito do roubo viesse cair por terra sobre aquele lugar. E isso eu tenho certeza que chamou a atenção do Senhor. Quando a gente se coloca de pé, não só por nós, mas para outras pessoas, e é que a gente olha para o nosso irmão e o nosso irmão e a gente admite que são profetas, aleluia! Deus faz coisa linda, aleluia! Porque eu tenho certeza que aquele povo estava com medo de morrer, mas eles se levantaram. Eles não ficaram sentados, prostrados, tristes, com medo. Eles se levantaram com tudo isso, mas eles se levantaram porque eles sabiam, aleluia, que para vencer uma guerra, aleluia, temos que ter um altar com Deus. Para vencer, louvado seja Deus, uma dificuldade, temos que acreditar que no momento de Deus a gente vamos receber. Mas isso falta às vezes na vida das pessoas, porque as pessoas são impacientes. Elas estão passando por um processo, mas elas querem que no amanhã já tenha sido resolvido. Não. Primeiro, Jesus ele quer nos ensinar. O Senhor tem me ensinado, como eu já falei aqui, né? 4 anos sem afastada da empresa, sem ter condições de trabalhar, aleluia. Mas toda vez que eu vou achando que o homem vai dizer sim, eu venho com o não dele. Mas ontem eu estava falando para o meu irmão, disse, olha, eu fiquei pensando naquela médica ali, quando ela olhou para mim e se desfez de mim. Eu falei, sabe por que isso aconteceu? Porque ela viu o brilho do Senhor sobre a minha vida. Quando as pessoas elas estão em treva, ela não vai enxergar você. Você incomoda, aleluia. Porque eu tenho certeza que eu incomodei aquela mulher. E eu fiquei pensando, mas por que aconteceu isso? Que ela fez de tudo para ser uma pessoa ruim. E eu já estava contando, olha, vai dar certo amanhã, a advogada vai me ligar e vai dizer quantos meses eu vou receber ou se eu já vou ficar recebendo permanente. Mas isso foi o meu projeto, ainda não foi o de Deus. E eu tive que entender isso. E o Senhor disse, olha para aquela mulher. E quando eu peguei minhas coisas, tudinho era de cabeça baixa, com um semblante horrível. E eu disse que o meu Deus, ele vinha trazer alegria e paz ao seu coração. Ela não respondeu nada. Peguei minhas coisas, saí e falei, obrigado, Senhor. Um dia que eu receber o sim teu, vai ser coisa linda. Porque o Senhor está me preparando. Sabe o que eu estava pensando ontem e falei para o meu esposo? A alegria que o Senhor fazia eu dar para as pessoas. Eu sempre amei, o Senhor sabe, de ajudar as pessoas, sempre. É um dom lindo que eu tenho, e eu queria ter para ajudar as pessoas. Mas o mesmo sem eu estar recebendo o meu, o Senhor, ele tem levantado pessoas, colocado no seu coração e trazendo a mim para eu ser abençoada. Então, a alegria que eu fazer essas pessoas eu senti hoje, eu sinto ela. E muitas vezes o Senhor prepara algo que eu não estou nem precisando, seja roupa ou alimento, eu já sei, eita Deus, alguém vai precisar. É 2 dias, a pessoa já liga, ô irmã, eu estou passando por isso, a irmã pode me ajudar em alguma coisa? E eu falo, passa aqui mais tarde. E eu começo a chorar, obrigado, Deus, porque faz uns 13 anos que eu sou voluntária do Senhor.
de ajuda às pessoas que passam necessidade, pessoas que não têm nem o que vestir. E o Senhor prepara para me levar. Porque vem doação de roupa e calçado na minha casa, como as algumas irmãs sabem, que vem muito alto, muito grande. E muitas vezes eu mando para a Bahia. E é pessoas que trabalham na prefeitura aqui, e a prefeitura, quando faz evento, eles pedem um alimento ou uma roupa que não seja rasgada. E a pessoa que trabalha lá, ela junta, me liga e a minha filha vai buscar. E a mesma alegria que eu fazia aquele povo sentir hoje, eu sinto. Hoje eu falo, Jesus, como o Senhor me ama, porque a irmã, quando ela vai me abençoar, ela diz assim, eu tava na minha oração e Deus trouxe você. Eu falo, oh, meu Deus, como o Senhor me ama. Tem coisas melhores do que isso? E tem pessoas que eu sei que se estivesse passando pelo que eu estou passando, ela estava triste, depressiva, aleluia, e achando que não vale a pena servir esse Deus. Mas o contrário. O Senhor tem me mostrado, aleluia, nas atitudes, o quanto Ele me ama, o quanto Ele se preocupa comigo. E quando as pessoas me ligam, elas falam, eu estou te ligando porque eu estou com receio. Não sei se foi Deus mesmo. Eu falei, foi, mulher. Se Jesus mandou você me dar uma agulha, me dê. Porque Ele sabe. As minhas orações é para o céu, não é para a irmã de lado, não é para os meus vizinhos, é para o céu. Tem pessoas da minha família que estão meio chateadas comigo porque eles querem que eu fique na porta dele. Olha, eu estou precisando disso. Olha, eu estou precisando daquilo. As pessoas que o Senhor fazer eu ajudar nunca me pediram nada. Quando eu estava orando, o Senhor dizia, tal pessoa vai te ligar. Era certo, eu já separava. Quando eu recebo verdura, eu já sei para quem é. Sabe? É assim que o Senhor ele faz. Porque tem pessoas que elas não querem passar pelo sofrimento. E o sofrimento faz a gente crescer espiritualmente. Às vezes eu fico perguntando, porque as pessoas falam assim, mas você passou por tanta coisa e tá aí, ainda tem força. Às vezes eu vejo que você tá mancando. Eu falo, menina, e tu acha que Deus olha para isso? A minha boca tá funcionando. E é a boca minha que vai ser usada naquele lugar, não é meu pé. Então, são coisas que são umas respostas que parece que já está gravado, porque às vezes as pessoas eles querem te paralisar. Como eles não podem, então eles vêm com palavras para ver se te machuca. Mas eu tenho certeza que aqui no meu coração tem o escudo do Senhor Jesus. Aleluia. Que eu escuto. Aleluia. Eu posso até ficar meia assim triste, mas eu faço como Josafá. Eu vou para o joelho, porque eu sei que só quem pode fazer, aleluia, Jesus, algo sobre aquela vida que não entende o agir de Deus sobre nós, é Deus. Mas quando a gente oramos com amor, oh Senhor, tu viu, oh, ela não está entendendo o processo meu com o Senhor. A pessoa é ela. Porque se eu tivesse vivendo coisas por rebeldia, Deus não ia me abençoar como Ele está me abençoando. E eu tenho certeza que essas pessoas que o Senhor tem tocado no coração, que já me ajudou e me ajuda até mesmo em oração, elas estão sendo honradas por Deus, não por mim. Nas minhas de oração, eu peço ao Senhor. Então, dentro dessa palavra, eu aprendi que no meio de tanta dificuldade, com tanto medo, eles se levantaram, aleluia, para pedir a força daquele que pode. E a guerra foi vencida, aleluia, porque eles não ficaram lá resmungando, não ficaram lá defamando. Olha, agora quero ver Josafá fazer alguma coisa, porque acontece isso. Ele fala tanto desse Deus, quero ver ele fazer alguma coisa. Não, se uniram. E a união faz a força, aleluia. E quando a gente se une, eu sozinha não ia vencer. Eu sozinha não ia ter essa convicção com Deus. Se eu tenho hoje, é porque tem pessoas que sempre têm me apresentado diante do Pai. E não há riqueza melhor do que isso. Não é riqueza maior do que isso, porque eu acordo numa felicidade tão grande que eu não sei nem explicar. Aleluia! É coisas que vêm de mim, não é nada planejado, não. É coisas que eu recebo da parte do meu pai. Porque se eu for olhar as condições minhas,
eu ia viver, sabe como? Aleluia, Jesus, deprimida, aleluia. E é isso que o inimigo ia querer ver. Mas não, o meu pai, ele vai me ajudar. O meu pai, ele tem me observado como que está aqui dentro. Falar da boca para fora é fácil, ele quer ver o que está aqui dentro. Aleluia, Jesus. Porque se fosse muitas pessoas, ia estar parada, frustrada. Não, hoje eu estou passando por um problema, eu não estou com força. Não, a força que eu tenho não é minha, é do Senhor Jesus. E quando a gente entendemos isso, aleluia, a gente se levanta no meio da dor, a gente se levanta no meio da decepção, a gente se levanta no meio daquilo que a gente está vendo e não tá vendo nada, aleluia. Porque sabemos que aquele projeto que não tem nada vai ser restituído com Deus. É Deus que vai fazer. E eu tenho certeza que é o Senhor Jesus que vai liberar o sim na minha vida. Aleluia, porque até aqui Ele tem cuidado de mim, eu sou muito grata a Ele, o Senhor Ele sabe. Só o fato de eu estar aqui conversando com vocês, aleluia, falando desse Deus maravilhoso, falando da experiência que Josafá ele tem, nós também temos experiências que dói a nossa alma, que sangra a nossa alma. Mas quando a gente olhamos para o alto, quando a gente sentamos e pedimos para que o Senhor fale com nós através da palavra, quando Ele fala, o nosso coração fica aliviado. Mas tem pessoas não. Quando elas estão passando por um problema, elas têm que ligar para alguém. Mas o Senhor quer ver a nossa atitude. Porque a nossa bênção está nas mãos do Senhor. O momento certo da gente ser abençoado é Ele. É Ele que dá, é Ele que faz. Eu estava precisando usar isso daqui porque quando eu fui atropelada, meu pulso quebrou. E eles não viram, porque eles estavam cuidando muito da minha cabeça, porque estava tendo um quadro de sangue. E eu já tive um AVC há 4 anos e eu tenho como fala meu pai, uma trombose no meu cérebro. E Deus é tão maravilhoso que deu direção para aqueles médicos para cuidar de mim. E hoje, para mim estar aqui, eu tenho certeza que foi as mãos do Senhor. Que todo momento, porque as pessoas falam mal desse hospital que eu fui internada, mas louva a Deus. Cada pessoa que Ele usou para cuidar de mim ali naquele lugar. E quando eu saí do hospital, eu cheguei na minha casa e eu pedia muito para minhas filhas deixarem os louvores. E eu louvava. Às vezes sem força, com tanta dor na alma, na carne, mas eu louvava. E eu lembro que veio uma irmã aqui e ela veio para orar. Quando ela entrou, eu senti algo muito estranho. Quando ela entrou no portão, porque eu estava, ainda fiquei 20 dias de cama e usando fralda, só que eu não precisava usar fralda porque eu me esforçava para ir era no banheiro. E me falava, mãe, a senhora está de fralda, mas quando Jesus está me dando graça para mim ir, eu vou me esforçar, porque eu não aceito isso daí na minha vida. E quando essa irmã chegou, ela foi no meu quarto deitada e ela já começou a chorar. Eu disse, o que foi? Você está passando mal? Ai, meu Deus, como é triste ver você assim. Eu disse, olha, na minha casa eu pedi para o Senhor que as pessoas que viessem aqui, elas viessem com alegria. Eu sei que não é fácil ver alguém assim, mas isso aqui é passageiro, logo, logo eu vou estar aí, andando e falando igual um papagaio que ela falou. Mas, visto você viu, você saiu daí, machucou sua cabeça que o povo viu, eu disse, olha, o povo viu, mas o povo não é Deus. Então eu te peço, venha para cá para a gente se alegrar. Minha filha pôr um louvor, eu disse, venha louvar comigo. E louvava com ela. E quando ela foi embora, a minha filha disse, acho que a irmã pensa que a senhora é doida. Eu falei, deixa eu pensar, eu sou mesmo doida por Jesus. Eu já passei por uma dificuldade grande. Então, eu estou pedindo a Deus força para me enfrentar essa nova dificuldade. A pessoa vem aqui para me deixar triste? Não, eu não aceito. Então, eu falei, Senhor, deixa vir na minha casa aquelas pessoas positivas, aleluia, que olha para mim e vai determinar, Jesus amado, que são um tempo. E isso é verdade, é só um tempo. Eu louvo ao Senhor, porque alguma coisa Ele viu de bom em mim, para cuidar tanto de mim. E Ele também cuida de você. Eu tenho certeza que tem mulheres aí que têm, aleluia, Jesus, um testemunho maravilhoso, aleluia, Jesus. Então, as pessoas hoje, elas só querem naqueles que ela vê.
E se eu for falar que eu fui atropelada, que quebrei minha perna, tive que esperar eles fazer um ferro para substituir o meu osso, as pessoas vão acreditar? E essa mulher tá doida. Mas hoje eu tenho marca na minha perna que as pessoas dizem: você não tem vergonha, não? Suas pernas é bonita, mas você só usa muita saia, né? Você não, se você usava calça para esconder, eu disse: eu não vou esconder o milagre que Deus fez na minha vida. Isso para mim é uma honra saber que eu tenho um pai que cuida de mim. E você também tem um pai que cuida de você. E quando você passar por algo, não se vergonhe, mas alegra o teu coração em saber que Deus ainda prova aqueles que Ele ama. Aleluia! Como se assim provou Josafá e aqueles outras pessoas. Mas o nome de Deus foi glorificado. Rabadarassuri katai. Ai, rabadarassuri. Porque não estamos falando de um Deus qualquer, não. Estamos aqui nesta manhã reunidas e unidas para falar de um Deus poderoso, do Deus que pode, do Deus que entra na peleja junto comigo e com você e faz eu e você ser mais do que vencedor. Eu tenho minhas dificuldades, sim, mas eu tenho um Deus que é dono de ouro e da prata, aleluia. No momento que ele decidir, eu vou receber. E o Senhor preparou o dinheiro para me comprar isso aqui, que eu preciso usar ele, que eu sinto muitas dores na minha mão. E quando eu fui comprar, uma alegria tão grande, a mulher falou assim: você pode correr atrás de um auxílio aí, que você foi atropelada. Aí eu disse: o auxílio já está chegando na minha vida. Mas você foi aonde? Eu disse: os meus joelhos falou com Deus. Eu não sei o que aquela mulher entendeu, mas é a verdade. Quando eu boto meus joelhos, eu falo: Jesus, obrigada. Eu não sei esse mês se vai ter algum auxílio espiritual, porque eu falo auxílio espiritual, porque o auxílio da carne ainda não chegou na minha vida. E eu não estou agoniada, não. Eu sei que está na mão daquele que pode fazer o impossível. Eu sei que no tempo dele vai chegar. E eu vou chegar aqui para vocês e falar: foi difícil, doeu. Labadaraçuricatai. Mas o meu Deus lembrou de mim. Aleluia! E eu vou poder ajudar muitas pessoas também, como eu estou sendo ajudada. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que essa palavra venha arder e penetrar sobre o teu coração. E toda peleja que você tiver, dobra os teus joelhos e pede ao Senhor direção. E se você não tiver coragem, fala: Senhor, me dá a tua coragem, porque eu não posso ficar paralisada. Aleluia. Porque Josafá não ficou paralisado. Ele foi fazer o ID do pai. E a resposta foi linda, porque aquele povo todo foram vencedores. Amém? Eu desejo, da parte do Senhor, um dia abençoado para cada um de vocês. Que essa direção que o Senhor deu na vida de Josafá, que ela possa vir de encontro à vida de cada um de vocês, da família de vocês, e aonde vocês precisar de um agir de Deus, peça para Ele enviar suas mãos poderosas. E Ele vai fazer isso por você e com você. Amém? Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês.